Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade de mergulhar na tua palavra, de ler as Escrituras, porque sabemos que nela encontramos a redenção, encontramos a transformação, encontramos a redenção porque a tua palavra é a verdade e nós entendemos que o Senhor Jesus, nosso Deus, ele é a palavra viva e é nessa palavra que somos redimidos. Pai, é na tua palavra que encontramos a vida eterna, porque é ali que conhecemos ao Senhor. E como o Senhor mesmo disse, que a vida eterna é te conhecer e conhecer o Pai que te enviou. Por isso, nesse momento, o Espírito Santo, eu peço que sobre a vida de cada um venha o entendimento, a revelação, e que nenhum pássaro dos ares venha comer as sementes que serão lançadas hoje. Nenhum pássaro dos ares venha destruir as sementes que estão sendo lançadas, nenhum espinho venha sufocar, nenhum terreno pedregoso venha impedir a frutificação, mas que a palavra seja colocada em terra boa. Pai, nós oramos pelos teus filhos, declarando que as enfermidades agora sejam curadas e que todos os problemas, Senhor, que se levantaram, ventos e tempestades, furacões e tufões, todos os rios que tentam inundar, ondas que tentam submergir, águas imundas que tentam sufocar e afogar, nós declaramos que seja retido e paralisado todas as ações diabólicas contra cada casa que hoje está ouvindo ou aqueles que ouvirão. Nós proclamamos basta por todas as ações malignas e que um tempo de shalom se estabeleça nessa casa. Pai, traga, Senhor, as tuas provisões, traga as tuas ações, traga, Senhor, o teu mover, traga, Senhor, as tuas bênçãos e a tua shalom sobre essa casa. Senhor, nós abençoamos cada um dos teus filhos, abençoamos os filhos dos filhos, abençoamos, Senhor, a economia e declaramos portas abertas sempre, provisões e que o Senhor possa estabelecer da tua plena vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Simbora? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Então, nós estamos aí, hoje, entrando na segunda carta aos Corintianos, capítulo 4. Temos 18 versículos. E vamos que vamos. Vamos ler do verso 1 ao verso 6, que ele vai falar de Paulo cumprindo o seu ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos para a Bíblia Mensagem, que a gente sempre está fazendo esse paralelo, do 1 ao 6. Diz assim: considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós mesmos, nós nos recusamos a usar máscara e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário,
Sustentamos tudo o que fazemos e falamos, toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. A mensagem parece obscura para alguns. Não é porque a escondemos. Não. É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar à mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas dessa época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e o que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, a que eles jamais conseguirão. Lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas e a nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Então aqui nós começamos, né? O apóstolo Paulo aqui, agora ele vem trazendo essa palavra, uma palavra bem eficaz, né? Nós estamos do 1 ao 6, capítulo 4 do 1 ao 6. Veja só, ontem nós trouxemos uma palavra, né? E falamos de algumas coisas, parece que é até combinado, né? A gente vai falando negócio, a gente pega a Bíblia para ler e tá aí, né? Mais uma vez, falando acerca de ministério. E o apóstolo Paulo, tá baixo o som, irmãos? Para mim que tá. Fale comigo. Tá baixo o som? Tá baixo o som? Tá normal? Glória a Deus. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vou dar aqui. Vou dar um pouquinho mais aqui. Para cima. Para ver se pega. Beleza. Então veja só. O apóstolo Paulo, então, ele vem colocando alguns pontos. E esse daqui é interessante. Irmãos, preste atenção. Preste atenção aqui. Muitas vezes a gente pensa que os escritos, principalmente os escritos apostólicos ou os escritos dali, das cartas, de todas as cartas, foi assim. Rapaz, espera aí, me vê uma revelação aqui. Uma revelação. Deixa eu escrever aqui essa revelação aqui. A gente pensa que é um diário que eles estão escrevendo e que, de repente, quando eles morreram, então pronto, né? Foi descoberto o diário de Paulo. O diário das experiências paulinas, né, que ele estava tendo no seu quarto secreto. Não, irmãos. Isso daqui era problemas de igreja, problemas da igreja, e que o apóstolo Paulo estava respondendo. Lembrando que na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né, não tinha YouTube, não tinha fax, não tinha Messenger, não tinha nada, não tinha e-mail. Então, o que fazia? Ele recebia as informações do Orkut, né, principalmente não tinha. Então, veja só, ele recebia as informações e ele escrevia a carta dando as instruções. Então, cada posicionamento de cada capítulo, de cada versículo, isso daqui é uma orientação para um problema da igreja. O problema da igreja é aquilo que nós enfrentamos todo santo dia. Tudo aquilo. Por exemplo, a palavra de ontem, né? Que muitos podem colocar um desabafo, ou uma indireta, ou não, nada disso. É simplesmente problemas que nós estamos vendo na igreja e respostas que nós estamos dando. Ou seja, respostas apostólicas, doutrinas, que se tornam às vezes doutrina. Ou seja, veja só, olha que interessante isso. Uma resposta do apóstolo Paulo virou uma doutrina. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Vamos lá. Qual é a doutrina? O Deus desse século cega o entendimento do incrédulo. É uma doutrina. Virou uma doutrina para nós.
Mas por que que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo? Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava pregando. E lembra, quem tá acompanhando a leitura, irmãos, lembra aqui do problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando? Do pecado na igreja, das pessoas que estavam dizendo que o apóstolo Paulo era carnal, das pessoas, e o apóstolo Paulo dizendo, é, é, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: ó, vocês não estão aceitando, vocês estão brigando, se é de Paulo, se é de Pedro, se é de Apolo, se é de Cristo. Ou seja, cara, vocês estão numa briga na igreja para saber, né, de quem eu sou disso, eu sou daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou seja, olha a briga que estava na igreja, os problemas que estavam na igreja, o judaísmo entrando na igreja, e aquele rolo todo, as pessoas se falando que era um mestre, as pessoas puxando, aquela coisa terrível no meio da igreja, terrível, e o apóstolo Paulo dando respostas para isso. Porque lembra, o apóstolo Paulo estava em viagens, em momentos estava preso, em momentos estava em naufrágio, né? Então, sim, tanta coisa, mano, tanta aventura ali, né? Tanta aventura, que eu vejo que se fosse no dia de hoje, gente, eu gosto de olhar isso, porque se fosse no dia de hoje, seria igualzinho a gente está fazendo. Irmão, ó, hoje não vai dar, não. Né? Porque, rapaz, eu peguei o barco aqui acabou a internet, meu irmão. A gente pegou uma chuva, né? Então não tem internet, cancela a live de hoje, né? Porque não vai dar, não. Então, era mais ou menos esse negócio, entendeu? O dia a dia desses homens que estavam ministrando, que estavam na jornada, que estavam na empreitada, e que era de igreja em igreja, de irmão em irmão, de casa em casa, edificando o reino. Mas havia um problema na igreja de Coríntios. Havia um probleminha. Qual era o probleminha? As pessoas, tinha uma galera que confrontava Paulo todos os momentos. Tinha uma galerinha que sempre se levantava contra Paulo. Por quê? Porque Paulo estava trazendo alguns paradigmas. Né? A gente teve uma ministração aqui, na onde a gente está aqui, e é interessante isso, porque quando você chega mexendo com estrutura, meu irmão, vira um alvoroço. Né? É tão interessante essas experiências, principalmente experiência de nações, é muito interessante. Porque quando você chega em experiência de cidades, você está ali numa cidade, você está no teu país. No teu país, a gente sabe a cultura. Então a gente vai mexer com algumas culturas familiares. Meu irmão, mas quando você chega em nações, você está estabelecendo, você está quebrando culturas nacionais, culturas, tipos de cultura bem mais diferente. Então, às vezes você vem com uma palavra, né? Aí tem pessoas que falam, meu Deus do céu, rapaz, você me trouxe luz. Outras pessoas, não concordo. Não concordo e não concordo. E por quê? Aí começa, aí a gente começa a ver e fala assim, cara, né, nessa longa estrada da vida, você fala, gente, aí você entende o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, você entende esse pessoal, fala, gente, eu não estou pregando eu não vim aqui pregar Edgar Gregório, eu vim aqui pregar Cristo, está aqui na Bíblia, a gente está aqui na Bíblia, você não está vendo aqui, a gente acabou de ler na Bíblia. Não, não concordo. Não, acabou, não concordo. Eu acho que você está errado. Mas, gente, a gente está falando da Bíblia, está aqui. Você entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo vai pregando, entenda que o que está acontecendo aqui, eu estou explicando mais uma vez, é que o apóstolo Paulo está confrontando uma estrutura mental estabelecida no meio da igreja. E a maioria das estruturas era filosófica e judaica. Entende isso daqui? Filosófica, ou seja, grega, romana e judaica, que estava se estabelecendo dentro da igreja. Então, veja esse ponto aqui. Então, agora vamos para fundamentos. Falamos da história, vamos para fundamento. Qual o fundamento que nós podemos pegar dessa conversa que o apóstolo Paulo está tendo? Primeiro, veja, palavra sempre será eficaz, mas nem sempre será na minha vida. Gente, a palavra de Deus sempre é eficaz, mas nem sempre será eficiente na minha vida. Esse é o primeiro fundamento. Mais uma vez, a palavra de Deus sempre é eficaz, mas nem sempre vai ser na minha vida. Isso é o que eu falei ontem. Lembra que eu estava falando de ovelhas abusivas? Eu vou começar uma onda, e eu gosto de começar a onda, né? Porque está uma onda de pastores abusivos, eu vou começar a onda das ovelhas abusivas, né? E vocês vão ver essa onda sendo propagada.
porque a gente está correndo perigo. Por que está correndo perigo? Porque a gente está correndo perigo de muita gente não querer mais ser pastor. E aí a gente vai ter um problema lá na frente. Agora, está muito bonito isso. Né? Livros de pastores abusivos, não sei o que de pastores abusivos, e tanto, mas daqui a pouco a galera vai estar clamando por pastor. Como hoje, desculpa a palavra, tem muitas mulheres clamando por marido e não está tendo. Por quê? Porque os homens não querem ter mais compromisso. Por causa de um movimento que está entrando e entrou muito forte na nossa nação, que os homens estão dizendo, tô fora, não quero mais. Você entendeu? Porque estão ficando sem compromisso. Porque está muito difícil esse compromisso. Então, daqui uns dias a gente vai ter um monte de pastores e líderes, irmãos copes, que está dizendo, ó, chega, eu não quero mais para minha vida não, porque está muito difícil isso daqui. Então, veja, então a gente vai começar um movimento. Espere, nós vamos começar um movimento. Mas tudo bem, pula essa etapa, vamos para cá. Veja só, primeira coisa, por que que a palavra de Deus não é eficiente na minha vida? Por causa das estruturas mentais que eu carrego. É um tempo ou uma estrutura que eu fortifico em mim, que eu não deixo a palavra de Deus entrar. Você entendeu? Veja só, existe uma estrutura que eu carrego que eu não permito que a palavra de Deus entre. E quando ela bate nisso daqui, meu irmão, a gente arrepia. Sabe, eu não sei se os mais velhos, né, vai saber o que eu estou dizendo, os mais novos eu não sei. Existe uma coisa chamada carpinar, ou carpinar, né? Carpinar terreno, mato. Então, isso daqui é uma coisa dos mais velhos, né? Eu acho que os mais novos nem sabem o que é isso, né? Não está no dicionário. Mas é quando você pega uma enxada, né? Inclusive, deixo aqui, o maior aumentador de testosterona, isso aqui não é brincadeira, não. O maior aumentador de testosterona é carpinar. Né? Pode pegar, irmão, isso aqui é pesquisa. Né? Pega aí, como diz, 200 metros quadrados aí de terreno, meu irmão. Pega isso aí na braça, vai ver, testosterona sobe, que você não precisa nem suplementação. Mas vamos lá. Você pega lá e você tá lá, meu irmão, batendo. De repente, você dá aquela enxadada naquela pedra que voa faísca, lasca para todo lado. Assim, é aquele negocinho que dói até os braços. Muitas vezes é isso que acontece na pregação da palavra. Meu irmão, você vem com a palavra, a hora que bate, é que nem bater numa pedra, que bate assim e sai faísca para todo lado. As pessoas viram o rosto, torcem o negócio, não concordo, você já ganhou inimigo. E você fala, mas, gente, eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. E eu acabei de ganhar um inimigo por causa disso? Sim, você acabou de ganhar um inimigo por causa disso. Por quê? Porque você bateu num fundamento, um fundamento fortificado de gerações. Seja um fundamento pecaminoso, seja um fundamento distorcido, seja um fundamento inadequado. Então, assim, você bate num fundamento e esse fundamento está tão enraizado que ele bate, pum. Exatamente. Ele bate e quica, né? Ele bate e quica. Então, veja só. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso aqui. Ele está dando uma aula para nós do ministério. Ele está falando, gente, eu estou pregando a palavra com eficiência. E eu não estou pregando o apóstolo Paulo. Eu não estou dando meus costumes. Eu estou falando de Cristo. Agora, olha o outro fundamento que ele coloca. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja só. O diabo só pode cegar o entendimento de um tipo de gente. Incredulidade. Eu só posso ser cegado quando eu estou incrédulo. Eu sou incrédulo. Ou seja, a palavra aqui é infiel, ou o que não é confiável, o desleal. Então, lembra que estava falando da desonra? Ontem nós viemos da desonra. Exatamente. E o que acontece aqui? Irmão, a palavra vem e ele diz assim, o diabo ele cega, ou seja, eu tenho uma deslealdade dentro de mim, eu tenho uma infidelidade dentro de mim, às vezes eu tenho um pecado escondido dentro de mim, né? Acontece muito isso, acontece demais, quando você confronta, já aconteceu de várias vezes, né? De repente você está confrontando, aí você confronta um pecado, você vem, tum,
Você bate, ó, a palavra diz isso daqui. Meu irmão, parece que a pessoa endemonia. Né? Eu já vi isso aqui várias vezes acontecer. Você tá lá, pá, batendo, né, pregando, a pessoa tá comendo, tá aqui assim, nossa. Aí de repente você chega e, tum, aquilo que parece o pecado de estimação da pessoa. Meu irmão, a pessoa simplesmente transforma. Você vê o rosto da pessoa assim, tem uns que se dobra porque a palavra ela veio com tanta eficiência que quebrou essa pedra. E a pessoa, pum, se dobra confessando o pecado. Eu já vi gente que gela, assim, você vê assim, que a pessoa fica branca, assim, né? Fala, meu Deus do céu, e agora? Né? Já chegou o momento que a pessoa, depois da palavra, vem chorando, fala assim, apóstolo do céu, eu estou nisso aqui, o que eu faço agora? Eu vou para o inferno. Não, não, vamos aqui, vem cá. Agora tem pessoas não, que você vê que endemonia. Vamos pegar aqui um de, fundamento não, exemplo, Pedro pregando e Estevão pregando. A pregação é a mesma. Ele vem falando de Jesus, que foi anunciado desde os patriarcas, até a vinda de Jesus, e ele termina. E esse Jesus que veio, vocês crucificaram. Na pregação de Pedro, foi tão violento naquele momento que as pessoas olharam para Pedro e disseram: e agora? O que nós vamos fazer? A gente matou ele, e agora? E aí Pedro fala: arrependei-vos dos seus pecados, e serão perdoados. E aí o povo, naquele dia, meu irmão, a igreja simplesmente tem uma conversão de 3.000 pessoas. Agora, Estevão prega a mesma palavra. Se você pegar a pregação de Estevão e a pregação de Pedro, é praticamente a mesma palavra, porque Estevão, eu creio que estava lá, ele replicou a palavra de Pedro. A hora que ele prega, meu irmão, tinha unção, tinha tudo, mas o coração das pessoas ali era outro. Quando eles terminam dizendo, e esse Jesus que vocês crucificaram e mataram, é esse que Deus exaltou. Meu irmão, a Bíblia diz, e aí ele termina dizendo, geração incrédula, ó, geração incrédula, eu estou parafraseando, de ouvidos e corações incircuncisos. A Bíblia diz que eles se inflam de ira, pegam pedras e matam Estevão. Ou seja, a pregação era a mesma. O espírito era o mesmo. A unção era a mesma. O que mudou? O coração das pessoas. Ou seja, a incredulidade que estava estabelecida. Não é porque não tinha poder, mas o público estava incrédulo. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. Então isso aqui é muito claro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: veja, vai ter momentos que a palavra vai vir, e não importa o quanto de unção ela terá, se eu tenho estruturas fortificadas e eu não permito que essa palavra entre, ela vai bater e vai sair. E quando ela sair, isso vai trazer a ira no meu coração. Você entendeu? E aí que vem o contexto, ou que vem o texto. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, falando, olha, se, se vocês não estão entendendo o que eu estou pregando, gente, deixa eu te dizer, é porque vocês são incrédulos. Porque eu não estou pregando Paulo. Você entende o que ele está falando? Eu não estou me pregando. Eu não estou pregando a mim mesmo. Eu estou pregando Cristo crucificado. Então, se pregar Cristo crucificado para vocês é motivo de escândalo, gente, vocês estão cegos pelo diabo. O diabo já está cegando. Nós vamos ver que essa essa mensagem, você vai ver que no capítulo 10 de novo, o apóstolo Paulo vai estar dizendo isso. Porque nessa carta, gente, se fosse, né, na linguagem de hoje, que alguns já falaram, né, que eu já comentei aqui, o apóstolo está dando indireta, gente, você vai ver que nessa carta todinha é o apóstolo Paulo dando indireta, então. Com certeza. O apóstolo Paulo dando indireta. Porque ele está sempre falando isso. Gente, eu não estou pregando. Vocês estão dizendo que eu sou carnal. Vocês estão dizendo que eu sou isso. Vocês estão dizendo que eu sou aquilo. Mas deixa eu dizer, sabe por que vocês estão dizendo isso? Vocês são endemoniados. Não, brincadeira, gente. É porque vocês estão incrédulos. Vocês são incrédulos. Vocês estão cegos. Vocês são cegos. Só por isso. Você entendeu? E o diabo está cegando a incredulidade. Eu não consegui postar de ontem, porque hoje a gente acabou saindo e a internet às vezes oscila e eu acabei não colocando. Mas a de ontem vai estar na playlist dos 7 decretos de domingo e a de hoje na leitura da Bíblia. Bem? Continuamos.
Hum, tá. Verso 7. 7 ao 15. Temos, porém, esse tesouro. Ó, o poder de Paulo. Agora veja só. Mais uma vez, o apóstolo Paulo dando alguns fundamentos, mas esses fundamentos vêm na pregação e na defesa do seu apostolado. Veja que o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplique-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então veja só, olha que interessante. Eu vou terminar aqui, né? Falta só mais 2 versículos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque se as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos lá. Verso 7 até o restante. Se olharmos apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adorno, ou seja, em nossa vida. Isso era para impedir que alguém pense que o incompatível poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problema, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, não, mas não estamos derrotados. O que fizemos a Jesus, o que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamentos, torturas, zombarias, assassinato. Jesus fez em nós o que Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida deles mais evidentes em nós? Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida, assim como o salmista escreveu. Cri, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora, pareça que tudo está se acabando. Por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim, preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre.
Então veja só, o apóstolo Paulo agora está trazendo algo bem interessante, né? O final, ou seja, o texto inteiro. Ele está agora. Tem um texto, deixa eu voltar para a Bíblia normal, que eu acho esse daqui fantástico. Que ele diz assim: é, toda essa glória está em vaso de barro. Por que ele diz vaso de barro? Porque ele diz da nossa naturalidade. Irmãos, esse poder de Deus, essa glória de Deus, essa unção de Deus, essa maravilha não está num vaso de ouro, está no vaso de barro. O que é o vaso de barro? Você. Entenda aqui. Existe um escrito antigo que ele diz acerca da vida de Abraão. Ele conta a batalha de Abraão com com os reis, né? Aquela que ele sai para pegar Ló, quando Sodoma e Gomorra ela é saqueada, né? E Ló vai, e ele vai lá fazer a guerra dos 318 pastores, né? Tem até uma igreja que faz a campanha dos 318, né? Então, é menção nisso, dos 318 pastores que vão lutar junto com Abraão. Imagina uma guerra fantástica, né? De 5 exércitos, acho que contra 3, alguma coisa assim. E aí Abraão vai lá, fortemente armado, com 318 pastores fortemente armados, meu irmão, com cajado, com chofar e com vaso. Sim, sim, é uma coisa tremenda, né? E ele vence aquela batalha. Um dos pontos, eu já falei isso aqui em algumas vezes, mas eu acho muito interessante isso. E quando o apóstolo Paulo ele expressa isso daqui, para mim é muito bonito. Que ele diz assim: essa glória está em vaso de barro. Porque conta-se, ou seja, reza a lenda, né? Conta-se a história que Sara ela ganhou vários vasos e tinha um vaso que era um vasinho bem michuruca, assim, michuruca entre aspas. Não era muito bonito, era um vaso simples, não tinha adorno, não tinha nada. E todos os vasos, Sara guardava joias, guardava os tesouros. Mas esse vasinho, sem graça, esse vasinho só um vaso, né, de barro, ela colocou para fora, ela deixou para fora da tenda. E Abraão pega esse vaso e começa a tirar água, ou seja, usa para tirar a água desse vaso. E quando ele vai para essa guerra, ele pega desse vaso para poder pegar azeite e levar fogo com ele, o fogo do altar. E o que eu acho interessante é que Abraão estava com um vaso, né, um vasinho simples, e na verdade ele ia lá pegar o fogo do altar, porque ele tem essa questão do altar, né? Mas o fogo pula, ou seja, o fogo pula para dentro do vaso. E isso surpreende Abraão. Abraão fala, cara, que Deus é esse? Que mesmo sendo tão santo, ele ama andar junto com os homens, né? E isso surpreendeu Abraão assim de uma forma extraordinária. Meu Deus, que, que ser tão fantástico, tão magnífico, né? Que mesmo sendo tão supremo, ele ama estar junto aos homens. E aí ele fala isso. Olha, esse vaso de barro, ou seja, essa unção toda, essa glória toda, está dentro de pessoas tão frágeis como nós, tão simples, tão humanas, né? Tão sensíveis. E é isso que ele vai dizendo, gente, a gente é tão sensível, a gente é tão corruptível, a gente é tão simples, mas essa glória toda resolveu estar em nós. Por quê? Porque as pessoas esperavam um semideus. As pessoas esperavam alguém muito muito uau. E o apóstolo Paulo, lembra, está defendendo o apostolado dele. E está dizendo, gente, as pessoas olham para essa glória toda, né? Essa unção, essa manifestação, esse poder que os apóstolos manifestavam, esses poderes miraculosos de cura, de sinais, de milagres extraordinários que aconteciam. Mas a hora que olhava para esses homens, eram homens tão simples e sofriam tanto. E mais uma vez o apóstolo vai falar de sofrimento. Gente, que sofrimento esses homens passavam. E aí o texto que eu gosto é esse. Ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ah, nós estamos perplexos. Porém, não somos desanimados. Gente, nós somos perseguidos todos os dias, mas não nos sentimos desamparados.
Ah, meu irmão, nós muitas vezes somos abatidos, mas nunca destruídos. Veja só, nós sempre carregamos no nosso corpo o morrer de Jesus, mas a vida dele também se manifesta em nós. Então ele começa dizendo: olha, gente, essas aflições, isso que nós passamos, isso aqui é fichinha. Isso não é um motivo que Deus está nos rejeitando. Essa geração hoje do mimimi parece que se passar por alguma coisa, se pediu algo para Deus e Deus não respondeu, parece, ah, você não me ama. Não, queridos. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, em tudo somos batidos, quer dizer, somos perseguidos, somos angustiados, somos exprimidos, nós carregamos essa morte em nós, mas também carregamos a vida. E nada disso nos tira desse amor. Completando a palavra de ontem. Parece que eu até tinha lido esse texto, né, ontem. Completando a palavra de ontem, veja só. Irmãos, não é o que as pessoas falam. Às vezes as pessoas estão falando e não é por mal. É porque simplesmente está sendo confrontado estruturas. E quando confronta a estrutura, irmão, vai ser difícil. Mas não tem problema. Não tem problema. Continue. E é isso que ele está dizendo. Nós vamos continuar. Irmão, a gente não vai parar, não. Veja só. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior começa a dar uns piti, o nosso homem exterior começa a dar umas telas azul, mesmo que o nosso homem exterior quer sair da cruz e dar umas 4, 5 porradas, não, meu irmão, a gente não vai fazer isso. O homem interior se renova todos os dias dentro de nós. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, gente, mesmo que vocês estão tentando fazer tudo isso, mesmo que a gente está sendo sacudido para um lado e do outro, a gente continua pregando Jesus. E a gente não vai desanimar com isso, não. Que pode ser nenhuma. Porque nós entendemos que isso tudo está acontecendo é porque nós estamos batendo em estruturas. Meu irmão, se a gente está batendo em estrutura, vai se levantar. Sempre vai se levantar. Mas nós não temos problema com os seres humanos. Nossos problemas são com os demônios, que muitas vezes estão usando esses seres humanos. E aí, como a gente sempre fala, aos humanos nós perdoamos, mas aos demônios nós sentenciamos. Hoje eu ia falando no carro, e, né, a gente estava trazendo alguns assuntos, e eu sempre falo isso, irmãos. Sabe o que me irrita? Não é o pecado das pessoas, o erro, não é as críticas. A única coisa que me irrita é uma coisa chamada orgulho e soberba. Gente, quando eu vejo uma pessoa que se levanta em orgulho, soberba e desonra, me sobe assim, é um velho homem, e aí parece que eu quero humilhar a pessoa. Eu falo, meu irmão, você quer ser soberbo? Então eu vou mostrar quem você é. Então pô, entendeu? Então, assim, na verdade, pecado a gente sempre não é pecando, mas nós somos barro. E erro sempre teremos. E a gente vai sempre caminhar. Mas eu vou dizer uma coisa, e é o que o apóstolo Paulo está confrontando aqui. Gente orgulhosa, gente que desonra, gente soberba, gente arrogante. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, essas pessoas estão cegas pelas incredulidades, pela soberba e orgulho do coração. E vocês estão fazendo um desfavor no meio da igreja. Porque olha o tanto que o apóstolo Paulo está se explicando. Olha o tanto que o apóstolo Paulo está se explicando. E graças a Deus pelas essas, essas explicações pessoais, porque aqui a gente tem pérolas, né? Quantos fundamentos a gente está pegando aqui? Né? Quantas coisas que a gente pega como fundamentos. Mas é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Amém? Então, terminamos o capítulo 4. E mais uma vez, nós vimos algumas coisas. E, né, completando, como diz a palavra de ontem, irmãos, não ligue para essas coisas. Siga firme. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, eu sigo firme. Somos chacoalhados? Sigamos firme. Somos caluniados? Sigamos firme. Somos o quê? Sigamos firme. Tem gente que vai trazer. E é até interessante, irmãos. E hoje, assim, eu vou dizer, às vezes as pessoas tocam em ponto na tua vida que são pontos que, na verdade, você confronta. E levantam inventando mentiras acerca de coisas que realmente você confronta.
Não é o Satanás mesmo, né? Então, esses tempos atrás saiu pessoas dizendo, porque o apóstolo fica pregando judaísmo, ele é judaizante. Eu falo, meu Deus, mas é o que eu mais confronto. Gente, a pessoa pode falar que eu sou tudo menos judaizante, gente. Todo dia eu estou falando isso aqui, todo dia eu estou confrontando isso. Né? Uma vez já saiu uma pessoa na cidade e falou, nossa, rapaz, aquela igreja é ligada na maçonaria, meu irmão. É uns trem doido lá que desce umas naves passionárias. Ele falou, meu Deus, é o que mais nós batemos. Gente do céu, o que é isso? Esses dias, esse tempo atrás, recebi uma carta, gente, recebi uma carta, né? Uma carta de uma pessoa, entendemos quem é a pessoa, descobrimos quem é a pessoa, falando que eu sou um picareta, que eu estou roubando dinheiro dos outros, né? Que a esposa dele tinha me dado mais de R$ 20.000, né? E que eu sou um playboy que fica andando disso e daquilo, assim, me esculhambando todinho. Meu Deus, o que eu mais bato é não cobrar, não explorar as pessoas, né? E as pessoas de livre e espontânea vontade ofertam, né? Liberam, e aí, meu irmão, me esculhambou todinho. Eu falei, Jesus dos crentes, né? Onde a gente mais confronta é exatamente aonde nós vamos ser confrontados, porque é os fundamentos que nós estamos batendo. E é aqui que entra o ponto. É aqui que nós nos decepcionamos. Por quê? Porque se falam de uma coisa que você, sei lá, uma outra coisa, você vai até mas, gente, naquilo que você está confrontando, te levanta dizendo que você está fazendo, isso te revolta. E era o que o apóstolo Paulo estava falando. Você entendeu? Cara, peraí, peraí. É onde eu estou confrontando as pessoas que estão dizendo que eu participo disso, e isso nos revolta, faz com que a gente queira parar. Então, mais uma vez, eu leio essa questão de Paulo aqui, né? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra corromper aqui é mesmo que o nosso homem exterior é, esteja sendo mudado para pior, no sentido de esteja sendo destruído, esteja sendo consumido, esteja sendo exprimido, mesmo que esse homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nos que não se veem, porque as que não se veem as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, não ande por aquilo que você está vendo, é momentâneo. Daqui uns dias passa, né? Irmão, veja só, tudo passa, até a uva passa e tudo muda, até a bermuda. Então, siga, né? Você quer ditado filosófico, né? Profético. Então, veja só, siga, siga em frente, e isso um dia passa, né? Vamos lá. Capítulo 5. Ausentes de corpo e presente com o Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e nus, não, encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem preparou para isso, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente,
para de sermos agradável, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Gente, veja só, aqui agora entramos num ponto. Aqui entramos em doutrina, porque aqui nesse grupo tem doutrina, meu irmão. Então vamos lá. Vamos pegar agora do 1 ao 10 na Bíblia Mensagem. Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu, feito por Deus e não por mãos humanas. E nunca mais teremos de montar nossa tenda outra vez. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração, em comparação com o que está por vir. A vida aqui se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade, nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos uma gotinha do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração para que nunca desejemos menos do que o céu. E é por isso que vivemos alegre. Vocês não ficarão vendo as coisas da Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. A circunstância desfavorável não irão nos abater. Ao contrário, eles apenas nos faz lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Achamos que um buraco na estrada ou alguma pedra no caminho irá nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelos nossos verdadeiros lar. Mas nem o exílio, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importa. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer. A despeito da circunstância, cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independente das nossas condições. Comparecemos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. E nessa versão, né, sempre a versão, a mensagem, ele sempre tem uma linguagem um pouco mais leve, né? Mais do entendimento. A linguagem normal, nós temos uma visão um pouco mais abrangente nesse sentido de profundidade. Veja, a Bíblia Mensagem, ele traz uma mensagem mais clara para o meu dia a dia. A Bíblia normal, nós vamos poder pegar aí algumas doutrinas. E a doutrina que eu estou dizendo aqui é do tribunal de Cristo. Nós vamos não dar uma pincelada, porque a gente vai pincelando à medida que a gente vai lendo. Lembre-se que os fragmentos dessas doutrinas estão espalhadas nas Escrituras. E por isso a gente vai pegando fragmentos até a gente ler todo o Novo Testamento. Então a gente vai ter todos os fragmentos juntos e a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, a gente vai ler outras cartas, o apóstolo Paulo vai falar desse tribunal e vai dar mais uma pontada. A gente junta, a gente vai juntando os pedaços até ter toda a doutrina formada. Mas aqui é uma doutrina, o tribunal de Cristo. Quem comparecerá ao tribunal? Ponto. Então, veja só. Só completando aqui, o que o apóstolo Paulo mais uma vez está dizendo? Mais uma vez ele está dizendo de não nos desanimarmos. Gente, entendamos aqui. Eu creio que hoje nós temos isso, né? A pessoa que está passando por lutas, muitas vezes é classificada como alguém que está em desagrado a Deus. E, rapaz, você está passando tudo isso daqui é porque você está em pecado. Tá ruim, você está em pecado. É óbvio que, como pessoas que estudam sobre libertação, a gente sempre tem que fazer uma análise, um check-up. O que é o check-up? Meu irmão, estou passando por isso. É desobediência? Princípios quebrados? Não, não é princípio quebrado. Eu só vou abrir um parênteses aqui, e eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu quero pontuar nisso que a gente está dizendo. Veja, luta, prova
circunstância e maldição. São 4 palavras que eu carrego: lutas, provas, circunstâncias e maldições. Eu sempre vou fazer análise desses 4 pontos. O que eu estou passando? É uma luta, uma prova, uma circunstância ou uma maldição? Vamos lá. O que seria uma luta? Uma luta é quando eu estou avançando. Entenda. Eu estou avançando. Entendeu? Eu comecei, vamos lá. Ah, eu quero servir Deus melhor. Beleza, então se eu quero servir Deus melhor, significa que eu estou, em um certo ponto, não servindo como eu deveria. Então eu vou ter que avançar. Nesse avançar, eu vou ter que vencer isso que está me prendendo. Então eu vou fazer uma guerra. Ah, eu vou romper na área financeira. Então, peraí, se eu vou romper na área financeira, eu preciso então entender que existe uma cadeia, existe um exército que me paralisou. Então agora eu vou lutar contra eles. Então toda vez que eu me levanto para lutar, para orar, por exemplo, vou orar pela minha família que está presa em uma escravidão, eu vou orar pela igreja, eu vou orar por isso, eu vou orar por isso, eu vou guerrear por alguma coisa. Gente, se eu vou guerrear, eu vou, eu vou confrontar algo. Se eu vou confrontar algo, isso também vai me confrontar. Então, meu irmão, o negócio tá, a casa tá caindo, o trem tá feio, tá, mas peraí, vamos lá. Você está orando por alguma coisa? Você começou alguns propósitos? Você está enfrentando alguma coisa? Você tá avançando? Tô. Então isso pode ser uma luta. Por quê? Você se levantou para orar, o que aconteceu? E isso se levantou contra você para você parar. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para frente e soltar o pé. Ou seja, continua. Você entendeu? Quando eu estou em meio a uma luta, gente, eu tenho que olhar para frente e continuar avançando. Eu não posso parar. Porque quando eu me levanto para avançar, o inimigo se levanta para fazer eu retroceder. Então eu tenho que continuar. Eu não posso parar. Entendeu? Eu estou no enfrentamento. Declarou guerra. Aí eu saio correndo? Não, eu tenho que ir para frente. É sempre para frente. Então, peraí. A casa está caindo. O negócio, meu irmão, um vento que, meu Deus, o que está acontecendo? Faz análise. Você começou a mudar o estilo de vida? Você está buscando mais santidade? Você entrou em propósito acerca da família, acerca de alguma coisa? Então você está enfrentando uma luta. O que você vai fazer? Nada, só continuar do jeito que você está. Orando, jejuando, clamando, batendo. Por quê? Porque você está numa luta. 2. De repente você está buscando mais intimidade com Deus. Veja, agora você está buscando profundidade. Lembra? Você está buscando avanço. Mas agora não, eu estou buscando mais de Deus. Se eu estou buscando mais de Deus, o Senhor vai me colocar em provas. Por quê? Porque quando eu começo a buscar mais de Deus, eu vou ter que confiar mais no Senhor. Então agora não é uma questão que está se levantando o inimigo, mas está se levantando o próprio Senhor. Entenda isso. Não é um inimigo mais. Não é uma resistência, não é uma fortaleza. Eu estou buscando o Senhor. Então, para buscar o Senhor vai me levar a níveis extremos para que eu possa confiar nele. Porque, irmãos, o que é buscar mais de Deus? É confiança. Entenda isso. Se eu estou buscando mais de Deus, eu não estou buscando Deus, Deus não é que nem sei lá, um cacho de uva que eu vou pegando uva por uva. Não. É que eu vou confiando mais nele. Então, ele vai me colocar em provas. Ele vai provar a minha fé. O que é provar a minha fé? É para ver até onde eu acredito nele. Lembra que eu falei da sombra de dúvida? Até onde eu não duvido. Então, assim, eu estou indo. Alguma coisa é quebrado. Por exemplo, um negócio se perde. Eu continuo confiando em Deus.
Outro negócio, eu continuo confiando em Deus. Aí, de repente, toca num ponto. Aí eu me desespero. Tá aqui. Aqui ainda você não acredita em Deus. Aí o Senhor vai trabalhar nisso daqui na tua vida. Ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até naquele momento você já não desesperar mais. Pronto. Nesse momento, você tem mais de Deus. Por que você tem mais de Deus? Porque essa parte que você não confiava, você passou a confiar. Então a tua fé aumentou, você foi aprovado e pronto. Acabou a prova. Toda prova termina quando você é aprovado ou reprovado. Veja só, a prova tem um tempo. 50 minutos de prova. Vamos lá, né? Tem um teste que lá, você tem que correr 2 quilômetros em 10 minutos. Então é 10 minutos, meu irmão. Você vai correr. Chegou nos 10 minutos, peraí, você correu 2 quilômetros? Não, foi reprovado. Você passou dos 2 quilômetros? Foi aprovado. Então, como que é assim? A prova ela tem um tempo de começar e terminar. A luta, não. A luta você está em resistência. Ou você perde ou você ganha. Não é aprovado e reprovado. É vitorioso ou perdedor. Agora, mas não é a mesma coisa? Não, porque uma é contra os meus inimigos, outra é com o Senhor. Então veja só, o Senhor me leva para um nível de prova. E aí, o que é ser aprovado? Eu confiei nele. O que é ser reprovado? Eu desconfiei dele, eu me desesperei. Então volta de novo, vamos refazer, vamos confiar nele de novo, aí até você naquela área entregar a ele. Ou seja, a prova é o entregar. Quando eu venço a prova, quando eu sou aprovado, quando eu entreguei. Entreguei, aprovado. Reti, reprovado. Né? Não confiou. Você foi fazer as pedras virar pão. Né? Então, assim, você foi dar o teu jeitinho. Você não confiou nele, reprovado. Você vai passar por isso de novo. Você vai ter que passar por isso de novo. Até você ser aprovado. Até você aprender a entregar. Então, vamos lá. No meio das provas, o que eu faço? Olho para Deus. No meio das lutas, olho para frente. É para frente, meu irmão. É chute, pontapé, pernada, fogo, tudo. E no meio das lutas, né? Das lutas para frente. E das provas? Para cima. Eu vou olhar para o Senhor. Ou seja, como eu venço as provas? Me rendendo, é rápido. Eu olho para Deus e me prostro. É com Ele, não é com o diabo. Então, quando eu estou em prova, não é brigar com o diabo, é me render a Deus. Porque a prova vem de Deus. As lutas é uma que eu estou enfrentando contra o inimigo, mas as provas é com o Senhor. Então, quanto mais rápido eu me rendo. Circunstância. O que é circunstância? Circunstância é aquilo que eu provoco. Apóstolo do céu. O diabo pegou meu cartão de crédito e gastou tudinho nas lojas. Meu Deus, foi o demônio. Foi o demônio. Parcela veio R$ 7.000. Foi o demônio. Não foi o demônio. Infelizmente não foi o demônio. Né? Eu estava lá, né, não aguentei, gastei. Não devia ter gastado, gastei. Né? Não, em vez de ir lá comer o chocolate, eu fui lá gastar. Né? Então, gastei. Então não foi o demônio, foi meu descontrole. E E agora? E agora eu vou ter que arcar com isso, meu irmão. Agora eu vou ter que parcelar, agora eu vou ter que ficar com uma dívida, agora eu vou resolver meu problema. Isso foi quem? Circunstâncias que eu criei. Circunstâncias que eu estou gerando. Apóstolo, as lutas estão aumentando, as pessoas estão se virando contra mim. Mas às vezes eu sou chato, às vezes, sei lá, alguma coisa aconteceu. Ou seja, sim, né? Eu estou citando exemplo porque às vezes é circunstâncias, circunstâncias que sim, não é luta, não é prova, são circunstâncias do dia a dia, por má administração, por má condução, por má convivência, ou seja, são circunstâncias. E não tem a ver com o diabo e não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com a minha alma, tem a ver com meus comportamentos. E quando é circunstância, o que eu faço? Olho para dentro. Lutas, olho para frente. Provas, olho para cima. Circunstância, olho para dentro. Ou seja, eu vou ter que ver os meus comportamentos. Gente, meu comportamento. O que está acontecendo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou gastando demais? Por que eu estou ansioso? Porque, ou seja, circunstâncias.
Você entendeu? Por que que minha alma está assim? Então eu vou olhar para dentro de mim e tentar encontrar aonde está em pane. O que que tem pane aqui em mim? E, por último, maldição. O que que é maldição? Gente, eu não estou em prova, né? Eu não estou orando por nada. É, é, não estou buscando profundidade, vamos dizer assim. Né? Estou entendendo que eu estou. A gente sabe quando a gente vai entrando nos limites que o Senhor está nos colocando por um tempo novo. A gente sabe que a gente está assim, tá legal ainda. Né? Tá tudo tranquilo. Eu sou bem controladinho aqui, tudo, mas a casa tá caindo, o negócio tá, toda vez dá um ciclo e que volta para o mesmo lugar. Ah, então é uma maldição. Peraí. Então, peraí, eu tô entendendo aqui. O negócio está sempre e eu não consigo sair disso, então é uma maldição. E se é uma maldição, eu faço o quê? Olho para trás. O que é olhar para trás? Aí eu vou olhar para os pecados dos antepassados, eu vou olhar para as iniquidades geracionais, ou seja, aí eu vou olhar para aquilo que aconteceu, os pecados e iniquidades que eu já cometi, os pecados e iniquidades que os meus antepassados cometeram e os altares que pode ainda estar ativo contra a minha vida. Então veja só, estou em luta porque eu estou buscando romper para frente. Continue lutando. Estou em prova, porque eu quero ser mais profundo em Deus e aprender a confiar mais nele, então eu me rendo a ele, olho para cima. São circunstâncias, porque a minha alma está descontrolada, eu olho para dentro, ver o que está acontecendo. É maldição, porque é ciclos que se repetem, eu olho para trás. As coisas que aconteceram e altares que podem estar ativos ainda pelas gerações. Agora, voltando para o texto aqui, olha o que ele diz aqui. Sabemos que a nossa casa terrestre, o que ele está dizendo aqui? Mais uma vez, ele está dizendo das aflições. As aflições. E por que eu entrei nesse tema? Porque muitas vezes a gente começa a passar por aflições. Veja, todos os apóstolos, o que aconteceram? Gente, morreram de forma trágica, com muitas perseguições. Cara, não tinha um momento. Paulo, né, parece até um pessoal que anda por aí, que parece que chama problema, né? Ou pessoalzinho. Né? Tem uma galera que chama problema. Eu nem digo quem somos, né? Veja, irmão, é, parece que Paulo era um para-raio de problema. O cara ia pregar, daqui a pouco já saiu o povo endemoniado, apedrejando ele. Ele entrava no barco, o barco afundava. Gente do céu, né? Rapaz, o cara tava com problema, né? E fala assim, rapaz, esse cara aqui é endemoniado, esse cara aqui não é de Deus, Deus não tá com ele. Porque onde ele chega é problema, o cara tá preso, o cara tá... irmão, você acha que isso não falavam de Paulo? Depois você vai pegando os escritos de Paulo, você vai ver Paulo falando isso, né? Cara, vocês acham que eu sou mundano, vocês acham que eu sou carnal, vocês acham que eu não sou de Deus. E ele está defendendo a sua fé. Nesse caso, ele está falando isso, olha, essa casa terrestre, esse meu corpo, é corruptível, mas a gente está olhando para a casa futura, para aquilo que o Senhor nos dará. Nós estamos olhando para aquilo que é eterno, a edificação que o Senhor está fazendo da casa celestial. E o tabernáculo, e por isso aqui nós gememos, nós inspiramos, nós somos aflitos, mas não tem problema. Não tem problema. Ou seja, porque nós estamos sempre olhando para as coisas lá do alto. E se morremos agora? Não tem problema. A nossa vontade mesmo é estar com Ele, porque aqui nós estamos separados dele. Parece uma palavra esquisita, né? Aqui nós estamos separados. Sabe, separado por quê, irmão? Quando a gente morrer, nós vamos estar numa união perfeita. E várias vezes o apóstolo Paulo fala isso. Agora nós vemos por parte, mas vai chegar um momento que a gente vai ver por completo. E realmente, por mais que a gente seja cristão, por mais que a gente tenha a experiência com Cristo, por mais que a gente tenha essa glória do Senhor, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que tudo isso aconteça, ainda é só sombra. Porque a gente não sabe ainda como é glorioso o que vai acontecer lá em cima. E o apóstolo Paulo viu isso. Essa é a questão. O apóstolo Paulo já teve várias experiências de arrebatamento. Então ele fala, irmão, isso aqui não é vida, não. Vocês acham que isso aqui é vida? Não. Na verdade, a nossa vontade já está com Cristo. A nossa vontade é de não estar mais nessa carne, não estar mais nesse corpo. Porque aqui há aflições e lutas. Mas a gente está aqui para cumprir um propósito. Irmãos, aqui eu deixo essa palavra para você. Já parou para pensar? Depois de tanto chacoalhão na tua vida,
tanta aflição, tanta coisa, e você morrer sem cumprir o propósito, sofreu à toa? Já parou para pensar nisso? Então para de olhar para o teu sofrimento e olha para o propósito. Porque aqui é a palavra que ele diz, lembrando que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então veja só, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando para ímpio, porque nós vamos ver o tribunal que será o tribunal depois do milênio, o tribunal que será o tribunal depois de tudo, ou seja, aquele tribunal que vai ser o tribunal do julgamento das pessoas que terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ao meu entendimento, esse não é o tribunal que o apóstolo Paulo está falando. Porque aqui não é o tribunal de confessar Jesus, porque até entendemos que já todos confessaram Jesus. Esse é o tribunal de ver obras. É o tribunal de obras. E não o tribunal da salvação. Esse é o tribunal do galardão. E ele diz: olha, nós sabemos que todos nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que fizeram. Ou seja, veja só, nós somos crentes, e o apóstolo Paulo está falando com os crentes, e ele está dizendo: olha, vocês estão me perseguindo. Parece até o Valdomiro, né? Vocês estão me perseguindo, né? Vocês estão me perseguindo, vocês estão me caluniando, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, aí vocês estão fazendo um monte de coisa na igreja, vocês estão plantando um monte de conteúdo na igreja, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas vocês estão esquecendo de um problema só. Qual o probleminha? E nós todos vamos comparecer perante o Senhor. E aí o Senhor vai ver cada uma das nossas obras, seja boa, seja má. E isso reverterá em galardão. Então entenda, o tribunal que o apóstolo Paulo está falando aqui é o tribunal das recompensas, onde as nossas obras serão provadas. A gente já leu isso aqui lá em 1 Coríntios. Voltando aqui, ó, mais uma vez, lembrando que vede como tem edificado em cima do fundamento que é Cristo, madeira, palha e feno, pedras preciosas, ouro e prata, sabendo que todas as nossas obras serão provadas no fogo. Então vamos mais uma vez chamar isso daqui, mais um pedaço dessa revelação. Veja, olha o que o apóstolo Paulo diz. Você está fazendo. Você está fazendo? Está fazendo. Você está pregando? Você está pregando. Você está fazendo a obra de Deus? Amém, glória a Deus. Todo mundo aqui está fazendo a obra de Deus. Às vezes você não concorda com o que eu estou fazendo, porque está não sei o quê, mas você está fazendo a obra de Deus, beleza? Todo mundo aqui está fazendo a obra de Deus. Mas tem uns que estão fazendo a obra de Deus para si mesmo, tem uns que estão fazendo a obra de Deus para Deus. Ou seja, tem obras de Deus que está sendo feito com madeira, palha e feno, e tem obras de Deus que está sendo feito com pedras preciosas, ouro e prata. O que isso significa? O que eu faço olhando para a eternidade, ouro, prata e pedras preciosas. O que eu faço olhando para a recompensa dessa terra, madeira, palha e feno. Mas é obra de Deus? Obra de Deus. Está tendo lucro nisso? Está tendo lucro nisso. Mas entenda, tudo que eu faço aqui e que fica para cá, que são as obras más, porque más, mas é para Deus, é para Deus. Mas isso não foi, você não estava pensando nas pessoas, você não estava pensando no reino, você não estava pensando o que você estava fazendo, você só estava pensando em você. Beleza? Então isso daqui, ele vai queimar no último dia. Então, de repente, nós chegamos lá com um bitrem cheio de obras. Aí o Senhor fala, nó, que bênção, né? Quem já viu aqueles na estrada, aqueles bitrem não, aqueles caminhão que puxa cana, né? Que às vezes tem 3, 4 vagões assim, tem carreta, né? Tem aquele negócio todo, e fala, nó, né? Nem mineiro, né? Nu, que coisa boa, né? Mas o Senhor diz, fala um favor para mim, joga no fogo. Aí se joga todos aqueles 4 coisas no fogo, assim, aí sobra tudo isso daqui. Foi a única coisa que não queimou. Você entendeu? Ou seja, tudo que não queimar pelo fogo é o galardão que teremos na eternidade. Esse é o tribunal que ele está dizendo. É o tribunal das recompensas. Ou seja,
Tudo que você está fazendo na terra está sendo computado. Amém? Tudo que você está fazendo na terra está sendo computado. E tudo isso vai ser jogado no fogo. O que não queimar é o que vai ser, eu vou usar essa palavra, o que vai ser acrescentado na tua coroa. Ou seja, o que não queimar é o que vai ser acrescentado como recompensa. Então, não é o que você fez que vai ser acrescentado como recompensa. É o que você fez passado pelo fogo. Entendeu? É o que você fez passado pelo fogo. Então, veja só. Tudo que eu fiz e passou pelo fogo e sobrou, isso é o que sobra para o dia final, a recompensa que eu terei. Por que passado pelo fogo? Se você colocar fogo em prata, ouro e pedras preciosas, não consome. Se você colocar fogo em madeira, palha e feno, não sobra nada. Então, é tudo que não for consumido pelo fogo é o que sobra. Então, entenda isso, não é o que você faz. É o que você faz mais fogo. É isso que vai ser contado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, gente, presta atenção. Entenda. A gente está fazendo, estamos sendo atribulados, estamos sendo chacoalhados, nós estamos fazendo tudo isso. Né? Não é legal, não, não é. Mas entenda, a gente vai comparecer ao tribunal do Senhor. Então faça bem feito e faça para Ele. Entendeu? Faça bem feito e faça para Ele. Aí a gente pega o capítulo 4. Lembra que ele disse? Eu não estou pregando o apóstolo Paulo. Eu não estou pregando a visão do apóstolo Paulo. Você acha que é gostoso apanhar? Você acha que é gostoso estar preso? Você acha que é gostoso? Você acha que eu estou aqui sendo promovido para ganhar like do Instagram, para ganhar like do YouTube? Não, não. Não é legal, não. Estou fazendo aqui porque estou pregando Jesus. Entendeu? Então é isso aqui. Estou pregando Jesus. Porque eu sei que eu vou comparecer diante dele. E todos nós compareceremos. Então isso aqui não é o tribunal que vai ser o tribunal de julgamento. Esse é o tribunal do galardão, dos crentes, dos que já foram salvos, justificados em Jesus. Nesse tribunal não há condenação. Nesse tribunal há galardão. Então, entenda, existem dois tribunais. O tribunal que é para condenação, que é daqueles que já estão condenados no inferno e vão para o tribunal para receber a sentença. Imagine aqui, e eu sempre gosto de explicar isso como a lei brasileira. Não sei como é as outras leis, mas eu creio que deve ser igual, que assim, ninguém pode ser condenado sem o julgado. O que é o julgado? Ampla defesa, né? Não vou saber explicar bem, mas assim, você tem que ser, você tem que ter o direito de defesa, você tem que ser julgado, condenado, aí sim preso. Ou seja, ninguém pode ser preso sem passar pelos trâmites legais. Não pode. Agora, quando essa pessoa ela corre, ela tem um risco não, ela é o risco, então ela tem uma prisão preventiva, mas ela precisa passar pelo tribunal. E essa prisão preventiva não pode ser mais do que um certo, acho que é 30 dias, se não falha a memória. Então, gente, eu sei que tem jurista aqui, tem advogado, então vai falando aí se eu estou falando besteira. Então, veja só, o que acontece aqui? Existe essa situação. Quem está no inferno é a prisão preventiva. A pessoa pensa que o inferno é o lugar de sofrimento. Não, gente, o inferno não é o lugar de sofrimento. O inferno é a prisão preventiva. Ou seja, a pessoa foi para o inferno, veja, a pessoa vai para o inferno, ela está ali, é como a prisão preventiva. Aí que vai para o tribunal. Quando ela for para o tribunal, aí ela vai ser julgada. Julgada é o quê? Aí que vai passar, né? Que a gente vê lá, passa o filme da vida dela, todas as oportunidades que ela teve, tudo que ela rejeitou, tudo que ela fez, os pecados, as iniquidades. E porque ela não confessou Jesus, ela vai ter que dobrar, confessar Jesus. Mas vai ter salvação ali? Não. Ali é manifesto a condenação e ela vai para o lago de enxofre lago de fogo e enxofre, que aí vai ser jogado o inferno, o falso profeta, o anticristo, a besta e todos os que estão no inferno. Ou seja, ali é um lugar pior do que o inferno. Ali sim é a prisão. Então o inferno não é ainda a prisão.
é, aí é a morte eterna. Aí é a prisão perpétua, né? Ou seja, a pessoa ainda está em uma prisão preventiva. Então, mas esse tribunal que o apóstolo Paulo está falando aqui é o tribunal não de condenação. Eu não entendo que é o de condenação. É o tribunal de galardão. É o que vai ser computado o meu galardão e não a condenação. Exatamente. Tem que ter o trânsito em julgado. Ou seja, a pessoa tem que ter, ela tem que ter direito disso. E é tão interessante quando você começa a ver a questão do Código Penal, que a gente pensa que o Código Penal foi feito, né, logo, isso daqui não vai ser para o reino de Deus, não se compara, mas o Código Penal foi feito não para condenar somente as pessoas, na verdade foi para livrar as pessoas do rei. É interessante isso, né? Por quê? Porque na época o rei olhava para a pessoa e dizia, não gostei dele, manda matar. Então, o Estado, agora como a questão do rei, ou seja, ele não pode fazer nada se não for pelo trâmite legal. Porque, querendo ou não, quem julga a pessoa é presa não é pelo vingador. Ou seja, a pessoa foi lá e matou a outra. Quem prende não é o familiar, quem prende é o Estado. Então, o Estado não pode fazer nada sem todo o processo. Então, na verdade, a lei ela veio para livrar o cidadão do Estado, do abuso de poder do Estado. Então, o Estado, que era na figura do rei, tinha todo o direito de prender e matar quem ele quiser. Vamos lá, para o caso de Jezabel, né? Que a gente leu nos domingos. Não, manda matar e pronto, manda matar. O rei não gostou de você, manda matar. Então, quando vem as leis, é para livrar o povo do Estado. E não ao contrário, né? Tipo assim, ninguém pode me condenar, eu não posso ir para a cadeia se eu sem direito, ou seja, eu não posso ir para a cadeia sem passar pelos trâmites e julgamento, ou julgado. Ou seja, o julgado seria o condenado, né? O final de toda a sentença. Ou seja, eu tenho direito de ter defesa, eu tenho direito de justificativa, eu tenho direito de um monte de coisa até chegar no momento que o Estado falou assim, cara, você perdeu todo o seu direito e agora nós vamos exercer a pena contra a tua vida. Eu acho interessante isso, né? Exatamente. Toda injustiça é feita nisso. E aí, olhando para agora para as leis, para o nosso Deus é o contrário, né? Deus é sempre justo. Deus é extremamente justo. E fora do comum. Então, na verdade, as leis, agora, olhando para esse lado, as leis é uma proteção. Né? Olhando agora para esse ponto, veja, explicando sobre lei, que a gente tanto fala da lei, da lei, da lei, que a lei é do pecado, a lei é a morte. Não, não, querido. A lei, na verdade, sempre foi uma proteção. Você entendeu? Ou seja, a lei física, ela me protege do Estado, para quem é bom, e a lei de Deus me protege do maligno. Ou seja, está diante da proteção do Senhor, da justiça do Senhor. Qual é a justiça do Senhor? Né? Porque Ele é justo, Ele não vai querer meu mal. Agora, o que nós estamos vivendo no Brasil é outro nível, né? É outro nível. Aí a gente vai entender essa questão do Brasil. Por quê? Porque hoje a força do Estado ela está descumprindo todas as regras. Por isso que ela está quebrando as leis. Você entende por que o Estado agora está quebrando todas as leis? Porque a lei é para nos proteger do Estado. E aí o Estado faz o que quer. Você entendeu? Vamos lá. É, verso 11 ao verso 17. E assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui para diante
A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está escrito em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Olha que interessante aqui. Aqui é, é a cereja do bolo, né? Principalmente aqueles que trabalham na libertação. Esse tema de festa a gente pode tratar depois na questão do ciclo de Deus. A gente vai pegar aí um dia para falar sobre essa festa. Vamos pegar. Veja só. É, hum, tá. Vamos para a Bíblia Mensagem e a gente explica aqui. Tá. Por causa dessa decisão, nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem. Não. Tá antes disso, né? Deixa eu só ver onde a gente leu aqui. Não peguei o versículo. É do 11 ao 17. Essa expectativa nos manterá vigilante. Podem estar certos. Não é por pouca coisa, sabemos que todos um dia terão de enfrentar o julgamento. Daí a urgência em exortarmos todos a que se preparem para estar na presença de Deus. Só Deus sabe quanto nos dedicamos a isso. Mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com a questão. Não dizemos isso com a intenção de parecer bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentiriam bem, orgulhosos até por saber que estamos do seu lado e que não somos simpáticos apenas na presença de vocês, como fazem alguns. Se eu agir loucamente, fiz isso por Deus. E se eu agir de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fizemos. Nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgávamos o Messias dessa maneira, e estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. Agora, a gente vem para um ponto aqui interessante. Veja só. Aqui mais uma doutrina. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Veja só, irmãos. Usar esse texto fora do contexto é um pretexto. Então, veja só. O que nós vamos ter que entender aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando, vamos voltar lá no começo, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo da expectativa que nós temos. E ele está dizendo, olha, gente, entenda aqui a nossa expectativa. A minha expectativa com vocês é que vocês estejam prontos. Vocês precisam estar prontos para esse tempo que está por vir. Igual ao tempo que está por vir. O tempo que está por vir é o tempo do tribunal. Nós estamos preparando vocês para isso. Em outras palavras, a gente já falou sobre isso também, que é o chamado da melhor ressurreição. Gente, você acha que essas palavras apostólicas, e é o que eu tenho visto hoje, é para que você tenha poder, para que você tenha autoridade, para que você. Não, irmãos. A nossa palavra apostólica aqui, de falar tanto de pecado, de santidade, de tudo, não é para a gente ter poder na terra, é para que a gente tenha uma melhor ressurreição. Meus queridos, preste atenção.
O que nós estamos preparando vocês é para que a obra de vocês não queime nos últimos dias, para que vocês façam com boas intenções e não com más intenções, para que no último dia tudo aquilo que vocês fizerem permaneça, porque vocês fizeram na eternidade e não na terrenidade. A nossa luta aqui é para que vocês alcancem galardão e uma melhor ressurreição na vinda do Cordeiro. Essa é a nossa expectativa. E por isso que a gente aqui às vezes descabela, a gente fala, a gente é veemente. E aí, usando que no apóstolo Paulo, irmão, de vez em quando a gente fica doido aqui. E se a gente ficar doido é por causa de Deus. E se a gente tenta ser normal é por causa de vocês, né? Mas entenda aqui, veja só, tudo que a gente está fazendo aqui é que vocês tenham uma melhor ressurreição. E se cumprimos o nosso propósito, glória a Deus por isso. Né? Seja que vocês gostaram ou não gostaram, não tem problema. Se vocês alcançarem a melhor ressurreição, nosso trabalho apostólico foi bem feito. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aí ele diz o seguinte: por isso nós temos uma urgência em exortar todos que se preparem, porque nós iremos encontrar Deus. Pare de pensar na luta que você está sofrendo, nas coisas que você está passando, nos problemas que você está enfrentando. Para com isso, meu irmão. O que tem que queimar os nossos neurônios e gastar nossa energia é saber que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E aí? Como que você vai chegar diante dele? Essa é a palavra apostólica. E aí o apóstolo Paulo ele vai falando, olha, nós não dizemos isso com a intenção de parecer que a gente é bonzinho, que a gente é legalzinho. Não, a gente não está com essa questão de ser bonzinho, legalzinho, e que seja, meu irmão, como vocês vejam, o nosso trabalho aqui é fazer com que vocês alcancem uma melhor ressurreição. Agora, preste atenção, o amor de Cristo nos impulsiona a muitas vezes ser até extremos em algumas coisas. Por quê? Porque a nossa decisão firme é trabalhar com essa primícia. Qual é a primícia? Um morreu por todos. Então, qual que é a primícia? Meu irmão, na cruz, Jesus não morreu só por algumas pessoas. Jesus não morreu só por alguns que ele achou que era legal. Jesus morreu por todos. Um morreu por todos. Todos os homens estavam naquela cruz. Todos os pecados foram perdoados. Gente, todos os pecados foram perdoados. Os que cometemos, os que cometemos no passado, o que nós muitas vezes cometemos hoje e o que nós vamos cometer no futuro já estava lá. Apóstolo, mas então ninguém vai para o inferno? Não, querido, não significa que se ele morreu por todos, todos estão vivendo nele. Ou seja, a dívida de todo mundo está paga, mas nem todos aceitarão essa dívida paga. Tem muitos que ainda estão tentando pagar a dívida e já não devem mais. Então é o reconhecimento, é o ir buscar nele a remissão dessa dívida. Ou seja, entenda agora que como homem essa dívida foi paga. Quando eu me associo nele, ou seja, ele pagou a dívida. Então, para que eu tenha o pagamento, eu tenho que estar dentro dele. Se eu sair dele, eu estou devendo. Se eu estou dentro dele, eu estou livre. Você entendeu aqui? É mais ou menos assim, eu tenho um ingresso, quer dizer, eu tenho uma festa para ir, eu não tenho ingresso, mas alguém tem um ingresso. Ele diz assim, esse ingresso vale para dois. Se você estiver comigo, você entra junto. Mas a hora que eu for entrar, se eu não estiver junto, você não consegue entrar. É mais ou menos isso. Ou seja, o ingresso de Deus, de Jesus, cabe todo mundo. Você entendeu? Assim, ó, eu estou indo com o pai, eu estou junto com o pai, eu vou lá sentar. Você quer ir junto? Entra no carro. Esse carro cabe todo mundo. Agora, meu irmão, você não consegue chegar lá sem mim. Você não entra sem eu. Você só entra junto comigo. Então, se você está dentro de mim, estamos juntos. Se você não está dentro de mim, você não entra. É isso que nós temos que entender. Tudo foi pago. E aí que o apóstolo Paulo diz, então veja, se nós somos essa nova criatura, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Porque essa é a nossa premissa. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso trabalho, de entender que todos morreram nele e estamos vivos nele. E eu tenho que permanecer nele. É Cristo. Não é obra, não é o que eu faço, não é unção, não é poder, não é nada.
tudo, a essência do evangelho, e volta agora para aquilo. Gente, havia uma briga dentro da igreja, e quem era mais bonito, quem era mais feio, quem era mais sábio, quem era mais poderoso, quem fazia mais. E o apóstolo falou, gente, para com isso. Para com isso. Por que vocês estão brigando? É tanta briga infantil, é tanta coisa infantil no meio de vocês. Gente, a nossa coisa aqui é só uma. Entender que Jesus morreu por todos e nós temos que estar pronto agora, dentro dele. Se eu morri com ele, eu ressuscito. Essa é a nossa mensagem. Fora disso, conversa fiada. Então, para que a gente vai perder tempo com conversa fiada? Então, assim, todos nós estamos no mesmo barco. Todos morreram com ele. E todos que estiverem nele ressuscitarão com ele. Então, se eu estou em Cristo, olha a palavra, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu fui perdoado por ele. E tudo pode se tornar novo na minha vida. Entendeu? E aí, para terminar, o apóstolo Paulo, então, ele conclui, né, do verso 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso daqui agora é uma baita de uma doutrina. Vamos lá. Uma nova aliança, uma nova vida floresce. Chance de um novo começo e a velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionados com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Torne-se amigo de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo, eu respondo: Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. Gente, isso daqui, mais uma vez eu digo, é uma baita doutrina. Isso daqui é um fundamento que tem que pairar dentro de nós. O ministério da reconciliação. Veja só, se você se diz pregador ou cristão, isso daqui é o ápice do cristianismo. O ministério da reconciliação. Por quê? Estávamos separados, mortos, impedidos de voltar para Deus. Não sei como isso cai no teu coração, mas entenda isso aqui de uma forma, tenta entender de uma forma profunda. Irmãos, veja só, era impossível termos comunhão com Deus. Mas, apóstolo, no Antigo Testamento o povo tinha comunhão com Deus. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha. No Antigo Testamento as pessoas tinham revelações, tinham poder, Moisés, Elias, Daniel, tal. Então, a gente olha, irmãos, eu não sei, eu vou falando aqui, na minha cabeça funciona de uma maneira, não sei como está na tua, mas veja só, a gente olha para esses homens e entende que em Jesus, peraí, senão vai acabar. A gente olha para Jesus e pensa que Jesus, ele vai nos dar poder para sermos como Daniel, poder para sermos como Moisés. E a gente fica, sei lá, pira a cabeça, né, e pensa algumas coisas assim.
Entenda o seguinte: mesmo Moisés, sendo Moisés, vendo a face do Senhor, mesmo, vou dizer Moisés, Moisés morreu, né? A gente se lutou contra o corpo, ele morreu. Então, não vamos dizer Enoque, nem vamos dizer Elias, que eles não morreram, mas todos os outros que morreram. Vamos colocar Daniel. Mesmo Daniel sendo o cara que fez tantas coisas, mesmo Noé sendo quem foi, mesmo Abraão, Isaac, Jacó, homens que fizeram coisas extraordinárias, quando eles morreram, eles foram para o céu. Entenda isso. Eles foram até homens que se moveram em Deus, mas quando eles morreram, eles foram para um lugar longe de Deus. É isso aqui que não cai na nossa cabeça. Ninguém foi para perto de Deus. Ninguém deles foram para junto de Deus. Foram para o céu, lugar de habitação dos mortos. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E era impossível eles voltarem à comunhão com Deus. Impossível. Não tinha nenhuma possibilidade de Deus recebê-los na eternidade. Ah, mas a gente pensa assim, olha que interessante. Isso aqui para mim é interessante. Às vezes, quando a gente fala assim, irmão, eu não gostei do que você fez, a pessoa entende, eu não gostei de você. Isso aqui é louco pro ser humano. O ser humano é coisado. Veja só, se eu falar assim, irmão, eu não gostei do que você fez. Eu não falei que eu não gostei de você. Eu falei que eu não gostei do que você fez. Mas nós temos a tendência de sempre dizer essa mesma coisa. Se você não gostou do que eu fiz, logo você não gostou de mim. Não, não significa que o homem estava separado de Deus e Deus odiava o homem. Deus não é isso. Deus nos ama. Por isso ele amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho por nós. E ninguém era santo. Todo mundo estava em desobediência. E mesmo assim Deus me amava. E deu o seu filho por mim. Mesmo eu sendo um rebelde, mesmo eu sendo uma pessoa desviada. E Deus morreu por mim. Porque ele me amou. Então, Deus não concordar e Deus não me chamar para perto não significa que ele me odiava. Significa que eu pequei junto com Adão. Meu espírito estava sob o domínio da morte. E eu estava impossibilitado de morar com ele de novo. Pronto. Mesmo ele me amando com todo I love you, eu não poderia voltar para Deus. Impossível. Mesmo Deus dizendo, não vou dizer morrendo de amores, né, porque Deus morre, mas vivendo de amores por mim, eu ia para o céu. Prova disso? Jesus um dia olha para um jovem rico e diz assim, cara, você é top. E a Bíblia diz, e Jesus amando-o, ele disse, te falta uma coisa, vai e vende tudo. O cara simplesmente fechou a cara, ficou triste e foi embora. Você não viu Jesus correndo, volta aqui, vamos conversar. Aqui, tá bom, não precisa. Vende só meia coisa, né? Vamos. Não, foi embora. Mesmo essa pessoa sendo amada por Deus, amada por Jesus, foi embora. E Jesus não fez nada. Por quê? Porque tem coisas que impossibilita a minha comunhão com Ele, mesmo Ele me amando. Então veja só, o que é o ministério da reconciliação? Quando Jesus vem e Ele morre no meu lugar, Ele me reconcilia de novo com o Pai. Isso parece simples, mas isso foi a maior obra e é a maior coisa que nós temos que entender. É o ministério de voltar de novo à comunhão com o Pai. Isso daqui não é o amor do Pai, é a comunhão com o Pai. Entenda que todo mundo que vai para o inferno vai, não Deus odiando ele, Deus amando ele. Veja só,
Pega isso aqui. Imagine uma mãe. Vamos pegar aqui esse exemplo. Imagine uma mãe que vê o filho no, no roubo, tá roubando. O filho é ladrão. Esse filho vai para a cadeia. A mãe está odiando ele? Não. A mãe sabe que ele precisa ir para lá. Que ele precisa ser corrigido. Mas a mãe não fala, vai lá, é bom você ir lá mesmo. Não sei. Ela vê que o filho precisa daquilo ali. Vai ser necessário aquilo ali. É a única condição. Mas aquela mãe está amando aquele menino. Igual o amor que ela tem para aquele que está obedecendo, está indo bem na vida. Ou seja, uma pessoa está indo mal, um filho está indo mal, está na cadeia, e o outro está sendo bem sucedido. O amor da mãe é o mesmo para os dois. Você acha que Deus está olhando para os que estão se perdendo e dizendo, é isso aí mesmo, vai para o inferno? Deus ama todos nós. Pega o fundamento de cima. Deus morreu, Jesus morreu por todos, até pelos que se perdem. E o amor dele está derramado sobre essas pessoas. Gente, isso é o que nos constrange em Deus. Saber que muitos estão indo para o inferno, sendo alvo de um amor extraordinário, sem precedente. Saber que está separado, mas poderiam estar juntos. Como diz o salmista, os céus manifestam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra das suas mãos. Ninguém é indesculpável. Ninguém. Existe uma lei dentro de nós que nos aponta para o Criador. Ninguém é indesculpável. Ninguém é indesculpável para fazer o mal. Então, veja, queridos, o que nós temos que entender aqui? É óbvio que a gente não sabe os critérios que Deus usa, porque a gente tem um critério de ir para a igreja. A gente tem o critério, né, de muitos critérios. Esse é o problema. A gente não sabe o critério que Deus usa. A gente não sabe. Você entendeu? Eu contei aquele caso de domingo. Né? Domingo, ontem, eu contei o caso, né, que ele estava indo, um acidente. Tudo. Gente, cara, com droga, com um monte de coisa. A gente foi lá, orou, falei, repeta comigo, repetiu meio coisado. E aí, imagina, o cara viveu, podia estar indo traficar, o cara podia estar coisado, e naquele último momento, simplesmente, ele falou, pronto, foi pro céu. Não sei, né, não sei. Então, assim, a gente não sabe os critérios que Deus usa. Mas o fato é que Deus, ele ama a todos. Igual é o nosso ministério, irmãos? Igual é a nossa missão? Ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É reconciliar as pessoas com Deus, que é aceitar Jesus. Entende? E a gente fica brigando por tantas coisinhas, e o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, é tanta coisinha que vocês estão inventando moda. O nosso ministério, o ministério da reconciliação, é levar as pessoas de novo para essa reconciliação. Essas são as boas novas. Essa é a pregação do Evangelho. Estávamos longe de Deus, incapacitados de voltar, mas agora, gente, agora temos uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O céu se abriu de novo para nós. Gente, era impossível. Nós estávamos excluídos da mesa de Deus, mas por um milagre, por uma bênção, por uma graça, por um favor que não merecíamos, o Senhor simplesmente abriu de novo a porta e diz: Venha, meus filhos. Gente, isso aqui é de outro mundo. Essa é a pregação do Evangelho. Isso é a pregação do Evangelho. Então entenda, há boas notícias. E a boa notícia é reconciliar os homens a Deus de novo. E a pessoa, como a gente está fazendo errado? A gente está brigando por visão, por revelação. E a nossa visão é reconciliar os homens a Deus de novo. E aos homens de novo. É um processo de reconciliar, de reajuntar. Há uma boa notícia: o céu se abriu de novo por causa de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo dá um fundamento gigantesco. Se nós aprendermos esse fundamento, nós vamos fazer a obra de Deus da maneira correta. O que conta para Deus? O quanto nós reconciliamos pessoas a Ele de novo. Porque essa é a missão.
Não é o quanto você prega, o quanto você ensina, o quanto de igreja que você abre, mas é o quanto de pessoas foram reconciliadas com Deus por causa da tua vida. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amanhã, de novo, né? Nós vamos estar aí nesse tempo. Fiquem com Deus, queridos. Shalom, shalom.